Só um momento. Bom, nossa convidada é a pesquisadora Luciana Leite, que vai apresentar a vocês a palestra Como o desenvolvimento de vacinas contra o esquistossoma pode contribuir para vacinas contra a Covid-19. A pesquisadora Luciana ela é bacharel em Química e doutora em Bioquímica pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Hoje em dia, ela é pesquisadora do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas, o antigo Centro de Biotecnologia do Instituto Butantan. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos aqui e também agradecer a presença da Luciana, por ter aceitado o nosso convite também. Agora eu passo a palavra para você, Luciana. Uma ótima palestra a todos. Bom, quero agradecer muito essa oportunidade de discutir um pouco com vocês, na verdade, com uma plateia um pouco diferente, porque a química não é mais o lugar que eu atuo mais. E a Taíde me pediu para eu focar em alguns aspectos mais químicos do meu trabalho, e foi bom, porque eu tive que voltar aos primórdios da minha graduação para lembrar de algumas coisas, para incluir essa parte na química. Mas eu peço para vocês não me fazerem perguntas muito difíceis, porque eu não vou saber responder. Então, eu queria conversar com vocês um pouco sobre o que a gente tem feito. Eu preciso compartilhar minha tela, né? Ué, a tela. Pronto, agora foi. Tá bom assim? Dá para ver? Dá para me ouvir? Dá sim, perfeito. Tá. Bom, então, esse foi um trabalho desenvolvido, começou no Centro de Biotecnologia do Instituto Butantan, e aí nós tivemos uma reorganização. Hoje nós somos o Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas. E essa história começou há algum tempo atrás, e baseado na esquistossomose, que é uma doença parasitária bastante presente em várias partes do mundo, principalmente na África, mas é também importante no Brasil. Como vocês veem aqui, tem mais ou menos uns 200 milhões de indivíduos infectados no mundo. E uma grande população em área de risco. Como é que esse parasita? É importante dizer que vacina para parasita é muito difícil, porque os parasitas eles têm uma longa convivência com os humanos. Então, eles aprenderam diferentes mecanismos de se desviar da resposta imune. Então, hoje em dia, a gente tem vacinas para muitos vírus, para bactérias, mas parasitas, ainda temos uma vacina bem boa contra algum parasita humano. Mas esse parasita ele é interessante, ele tem uma fase que é intra-humano, que ele vai evoluindo, vai se desenvolvendo até chegar na fase adulta, e ele fica ou no fígado ou no intestino. Depois ele é liberado, os ovos são liberados nas fezes, ele passa um ciclo que ele infecta o caramujo. E aí o caramujo vive nas lagoas, etc., e libera a cercária, que depois vai infectar. Então, ele transita entre dois hospedeiros, e ele tem diferentes fases dentro de cada hospedeiro.
Então, isso faz ser um pouco mais difícil de você desenvolver uma vacina. Então, já existiam uns 20 anos de estudo quando nós entramos nessa área. E o que foi proposto foi, naquela época que estava aparecendo os projetos Genoma, nós propomos um projeto Transcriptoma, que é você sequenciar o RNA e não o DNA. Então, são as proteínas que são transcritas. E esse projeto foi coordenado pelo Sérgio Verjovski da USP e teve participação de vários laboratórios, alguns coordenação de DNA, um laboratório muito bom de bioinformática e vários laboratórios de sequenciamento. Nosso centro de biotecnologia, vários pesquisadores participaram para contribuir com esse sequenciamento e depois com a análise dessas sequências, que a gente chama de data mining. Esses resultados, primeira publicação, foram publicados no Nature Genetics em 2003. Depois, o nosso objetivo é procurar as vacinas. Então, quais daqueles genes identificados podiam ser considerados candidatos vacinais? E uma coisa que, quando a gente trabalha em genômica, a gente de cara vê, é que a gente tem informação demais. Como a gente faz para separar o joio do trigo? Então, o que é realmente interessante? Só no xistossoma, nós identificamos entre 12 mil e 14 mil genes descritos nas diferentes fases. Então, como é que isso pode dar informação útil para o desenvolvimento de vacinas? Então, a gente se baseou numa técnica chamada vacinologia reversa, que já foi muito usado para encontrar vacinas para bactérias. Então, teve um projeto, hoje o que chama vacina de meningite B, ela foi derivada de um projeto que sequenciou todo o genoma do meningococo B e depois avaliou esses dados. Então, a gente parte de uma grande coleção in sílico, faz uma série de análises por diferentes programas de computador, e esses programas vão dizer candidatos ou genes ou proteínas que possam ter funções interessantes para a vacina. Então, a gente pode pegar esses que são identificados. Para o meningococo foram identificados 600 que eles começaram clonando, expressando, purificando e testando. Mas você pode fazer vacinas de DNA, tem uma série de técnicas, e aí a gente vê quais dessas têm uma possível atividade como candidato vacinal. Isso é chamado um high throughput trial, uma estratégia de high throughput. Então, que facilita você screenar uma grande quantidade de proteínas para achar os seus candidatos vacinais. Então, a gente saiu do transcriptoma, fez uma análise de função, expressão diferencial e foi procurar a proteção. Então, nós chegamos com uma série de proteínas que foram identificados, candidatos toxinas, receptores de superfície, proteínas de membrana que são expostos, receptores de fator do hospedeiro e enzimas expostas na superfície. E aí várias dessas foram clonadas, expressadas, purificadas e avaliado como possíveis candidatos vacinais. Como é que a gente faz para investigar a função desses antígenos? A gente tem um potencial antígeno e a gente começa vendo onde ele é
expresso, onde ele é produzido naquele patógeno. E a gente pode analisar o RNA ou a proteína, que tem uma técnica chamada WISH, que o RNA hibridiza quando ele está sendo expresso. E a imunocitoquímica que usa anticorpos para identificar isso. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Aí você tem a investigação da atividade biológica, moléculas que interagem, RNA de interferência, tem várias coisas que você pode fazer, e eu não vou entrar em detalhes, eu vou só dar um pequeno exemplo de todas as proteínas que a gente investigou, mas que é de uma classe que é chamado Venom Allergen-like Proteins, ou proteínas que têm analogia com toxinas de veneno. E aí essa família de proteínas, elas têm 28, 29 submembros, né? Chama VAL, então é VAL 1, 4, 2, 6, nós temos até o 29. E nós selecionamos alguns desses que foram investigados. Por exemplo, eu posso falar a SM-VAL6, que ela expressa na glândula de sucção do parasita. E aí isso indica que ele pode ter uma função na locomoção do parasita. Outros foram identificados, aqui é uma imunocitoquímica, que o anticorpo que dá essa fluorescência vermelha é onde está a nossa proteína. Ela está na glândula esofágica, essa daqui na anterior e essa na posterior. Então, isso indica que ele pode estar envolvido em processos de alimentação do parasita. E aqui a expressão urticária, que é a fase que infecta o hospedeiro humano. E ele sendo expresso, ele pode estar envolvido no processo de penetração. Então, com esses tipos de análises, a gente vai criando uma figura de quais são as proteínas que você tem, quem está mais exposta à interação com o hospedeiro humano. Então, nós fizemos uma série de identificações, a gente tem uma relação de diversas proteínas. Aí, o que aconteceu? A gente começou a testar essas proteínas como candidatos vacinais. Mas nesse sistema existe uma limitação que a gente não sabe exatamente qual é o tipo de resposta imunológica que vai ser para proteger. Então, a gente não melhor a gente produzir anticorpo, ou se é melhor a gente ter uma resposta celular, os leucócitos ali atacando. Então, era importante a gente ter informação sobre isso. Aí nós usamos a biologia de sistemas, que analisa a resposta imune de uma forma muito ampla. E nós usamos um modelo ouro de proteção, que é uma vacina viva atenuada. Se a gente pega o parasita e irradia ele vai perder alguma das suas propriedades, ele fica atenuado, não tão patogênico, e aí ele funciona muito bem como vacina, ele dá uma proteção de 70%, 80%. E através desse modelo, a gente usou a biologia de sistemas para buscar os correlatos de proteção. Eu não vou, esse é um estudo muito longo, muito extenso, eu só vou dar um exemplo para vocês de tipo de resposta que a gente tem. Então, a gente tem um painel de genes que são investigados e a gente consegue ver diferenças. Quando a gente compara um indivíduo infectado dos indivíduos vacinados com 1 ou com 3 doses do parasita atenuado. E aqui dá para ver, o vermelho é quando a gente tem um aumento da exposição, e o azul é quando a gente tem uma redução
de expressão, então você que significa que você está fechando esses caminhos. E se olhar aqui, nos indivíduos vacinados, tem todo um conjunto aqui que tem a expressão aumentada, e eles têm a ver com a sinalização para fatores de crescimento, o que indica que nesses indivíduos que estão protegidos, pode ser que essas proteínas estejam envolvidos na proteção contra esse parasita. Já os camundongos que foram só infectados, não tem nada de aumento de expressão desses genes. Então, isso indica que esse mecanismo pode ser importante. Tem um outro aqui que a gente também chamou atenção, que a gente reduz os caminhos de homeostase, de hemostase. E aí aqui a gente vê que os camundongos infectados eles têm um grande aumento dessas proteínas. Já os imunizados, que estão protegidos, não têm. Então, também parece que a inibição da hemostasia é importante para a infecção. Então, você não... no camundongo protegido, você... E aí nós temos vários caminhos imunológicos que a gente vê que estão ativados. Resposta mais para anticorpo, mais para célula B que vai fazer os anticorpos, e a gente vê uma correlação entre o nível de anticorpo que o camundongo tem e o nível de proteção, dizendo que o anticorpo realmente é importante para essa proteção. E usando um outro programa, que é o Ingenuity Pathway Analysis, IPA, a gente tem mais informação. Por exemplo, que os indivíduos infectados, a gente tem uma redução dos caminhos de células citotóxicas. Os imunizados, a gente já começa a ver caminhos de resposta imune ativados. E nos camundongos que estão muito protegidos, olha a quantidade de caminhos de resposta imunológica que são ativados, muito provavelmente correlacionados com essa proteção. Então, quais são as conclusões dessa parte? O modelo de cercária irradiada realmente induz altos níveis de proteção, uma resposta imune mais cedo nos imunizados do que na infecção natural, e que o grupo que tem maior proteção tem múltiplos mecanismos ativados, de resposta tanto celular quanto de anticorpo, e nós identificamos novos caminhos importantes para a infecção, que é a inibição da hemostasia, e da sinalização de fatores de crescimento que são inibidos também na infecção. Bom, isso aí começa a dar uma ideia para a gente do que tipo de resposta imunológica que a gente vai querer. Então, como é que a gente usa essa informação para fazer o desenvolvimento de vacinas? A gente investiga para reproduzir o tipo de resposta imune que a gente tem na vacinação que viu que foi efetiva, usando agora os nossos candidatos vacinais identificados. Investigar estratégias para inibir os mecanismos de evasão e investigar novos sistemas de apresentação de antígeno, porque nos estudos que nós fizemos, nós verificamos que a gente tem um certo nível de proteção. Poderia ser importante ter uma resposta imunológica maior. Então, nós começamos a investigar diferentes sistemas de apresentação.
E existe uma variedade enorme, que vocês agora devem estar ouvindo falar, porque todas elas estão sendo testadas para o Covid, mas uma das estratégias que nos pareceu bem interessante foi o uso de vesículas de membrana externa de bactéria. Isso porque você tem uma possibilidade de apresentar múltiplos antígenos ao mesmo tempo. As características físico-químicas de carga de superfície, etc., são muito boas para induzir a resposta imune, e o complexo pode ativar uma proteção mediada tanto por células B e T, anticorpos, células ativadas, induzindo um amplo caráter de resposta imune. Então, nós decidimos usar vesículas de membrana externa de algumas bactérias, e nesse caso é da Neisseria meningitidis. A bactéria, quando ela infecta, quando ela entra na população, ela produz uma grande quantidade de vesículas, ela joga fora pedaços da sua membrana para multiplicar os alvos da resposta imune. Aí ela desvia a resposta imune para as OMVs e a bactéria sai ilesa. Para poder fazer isso, essas OMVs, elas são muito imunogênicas, elas têm uma alta capacidade de induzir uma resposta imunológica. Então, nós decidimos usar isso como plataforma de apresentação dos nossos antígenos. E aí, o que a gente faz? A gente tem que ter uma forma de acoplar uma proteína do nosso patógeno, nesse caso agora vai ser do xistossoma, a essas membranas. E nós decidimos usar uma ligação de afinidade com biotina. E esse tipo de reação, você começa com uma reação de conjugação química da membrana externa com a biotina. Então, alguns grupos da membrana externa vão ser ativados para reagir com a biotina. Agora vem a parte da química. Essa reação de conjugação, ela é uma reação catalisada. Se vocês olharem aqui, vocês têm as vesículas de membrana externa, que são chamadas OMVs, que tem um grupo ativo aqui. Esse grupo pode reagir com uma amina, é uma carboxila, pode reagir com uma amina para fazer essa ligação. Na verdade, o que a gente quer é ligar a biotina ao OMV. Só que essa ligação não é muito eficiente. Então, é feito um derivado da biotina que a gente chama pegilado. E aí, esse derivado biotina 3, ele tem um grupo amina que pode agir com o grupo carboxílico. Então, a gente teria um ataque nucleofílico aqui nesse carbono. Só que essa reação, ela ocorre, mas ela não é extremamente rápida nem eficiente. Então, são usados catalisadores. O EDC é um deles, e basicamente o que ele faz é que ele substitui essa reação, que não é muito rápida, por duas reações rápidas. Então, o EDC ataca aqui e depois o NH ataca o produto do EDC, e aí você tem essa reação, essa ligação covalente da biotina, que tem um grupo PEG, ao nosso OMV. Deu para acompanhar? Então, o que a gente tem? Então, de um lado, a gente vai ter uma OMV, que é uma vesícula de membrana externa, agora já conjugada com a biotina.
Agora, a gente precisa do outro lado, que é para ligar uma proteína ligadora de biotina à biotina. Então, o que a gente faz? Uma proteína do vírus, na verdade, a gente pega o gen da proteína do vírus e a gente liga ao gen molécula ligadora de biotina. E a gente coloca isso num plasmídio, transforma uma bactéria, que significa coloca o plasmídio para dentro dessa bactéria, essa bactéria vai passar a produzir muitas cópias dessa proteína e a bactéria também vai se multiplicar. Então, a gente vai conseguir uma grande quantidade dessa proteína, que nesse caso é uma proteína de fusão do nosso antígeno, que é o do xistossoma, com com a biotina. Agora, para fazer essa autoprodução, não é tão simples. Nós tivemos que fazer diferentes ensaios, variar temperatura, aqui faltou a escala, mas aqui é nível de proteção, aqui é tempo de incubação e temperatura. E a gente vê que mais e nem maior temperatura. O melhor é esse ponto médio aqui. Então, com 15 horas a 23 graus, a gente consegue uma alta quantidade dessa proteína, que a gente está chamando de risavidina, que é a molécula ligadora de biotina, e o TSP2, que é o nosso antígeno de xistossoma. E é aí que a gente consegue ver que depois da purificação, a gente tem uma boa quantidade dessa proteína e o Western blot, revelando com anticorpo anti-TSP2, a gente consegue identificar essa proteína. Aí, a gente precisa fazer o acoplamento dessa proteína de fusão ao nosso OMV biotinilado. Então, essa é uma reação muito eficiente, porque é uma reação de afinidade. Então, não existe um acoplamento, uma conjugação química, mas é uma afinidade muito forte. Essas moléculas, risavidina, avidina, elas têm um poder de ligação grande da biotina. A biotina entra dentro do sítio ativo delas e se liga e fica lá muito fortemente. Então, a gente vai ter um OMV, que é a nossa vesícula, com a biotina ligada à nossa proteína. Então, isso daqui vai parecer uma bactéria, ou um vírus, ou um parasita, que está mostrando para o sistema imunológico muito eficientemente esse nosso antígeno. Ah, não, peraí. O outro. Então, nós fizemos esse acoplamento e aí nós tivemos que separar por cromatografia de geofiltração. Aí a gente tem o OMV, que é o maior, e aqui é a nossa proteína. E a gente pode ver que grudou tudo. Toda a proteína que a gente consegue ver está aqui nas frações que contêm a membrana. E a gente consegue detectar isso. Aí nós caracterizamos esses complexos de OMV por microscopia eletrônica. Aqui são os diferentes passos, as vesículas isoladas, ela depois de detoxificar e ela já ligada com a proteína. Ela muda um pouquinho de tamanho, mas ela continua aqui com a forma de vesícula. E aqui dá para ver, através de Zeta Sizer, o tamanho e a carga das proteínas. Bom, então aí nós conseguimos o nosso sistema de apresentação de antígeno. Nós temos o candidato vacinal, nós temos a forma de apresentar ele, então vamos testar
nos camundongos. A gente imuniza com a proteína conjugada, com o AMV, ou a proteína sozinho. E aí vai avaliando a resposta imune humoral e celular, ou anticorpo ou resposta celular. E aí a gente avalia a resposta celular, ou quais células estão sendo produzidas e quais as citocinas que elas produzem. E aí a gente vê, eu não vou entrar em detalhes, mas que na segunda dose já a gente tem uma melhor resposta uma melhor resposta celular. E aqui são dois tipos de célula. A CD8 é a célula citotóxica que vai lá matar o organismo. E a CD4, ela tem várias funções. E aí o que a gente vê é que a gente tem CD4, algumas estão melhores, mas a gente tem uma grande quantidade de CD8, de moléculas citotóxicas produzindo citocinas que vão acabar por poder matar o nosso patógeno. E, por último, o mais importante, que é a produção de anticorpos. Quando a gente imuniza camundongos ou com a proteína sozinha, ou com o conjugado, o que a gente observa é que a gente tem uma resposta significativa com a proteína. Quando a gente faz a conjugação com as OMVs, a gente tem um aumento de 100 vezes a quantidade de anticorpo. E esse aqui é só para ver se é mais celular ou não, mas também é interessante, porque você modula a resposta imune. Então, isso indica que essa forma de apresentação de um antígeno pode ser muito interessante. Nós agora vamos fazer uns ensaios para ver se ele é mais protetor, mas a imunológica é muito interessante. Então, nós vimos grande quantidade de anticorpo, resposta celular, e esse processo de produção, nova estratégia de imunização agora está submetido para patenteamento. Aí a gente, no final do ano, a gente tinha fechado esse trabalho. Aí surgiu o tal do novo coronavírus. E nós, como muita gente no mundo, pensamos o que a gente sabe que poderia contribuir para melhorar essa situação. E a gente tinha esse sistema que parece que induz uma resposta imune interessante, que pode ser interessante no caso do Covid. Então, o que a gente precisa para desenvolver uma vacina contra a Covid? A gente precisa saber o antígeno que a gente vai expressar no nosso sistema de apresentação, uma resposta imunoprotetora. A gente precisa do sistema de apresentação interessante, modelo animal para poder testar, e a gente precisa estabelecer que tipo de resposta imunológica seria protetora, quais são os correlatos de proteção. Vocês viram que lá no xistossoma, a gente não sabe se a gente precisa mais de anticorpo, mais de célula, o que funciona melhor. Então, para desenvolvimento de vacinas, a gente saber o que vai matar o vírus é extremamente importante. E isso é o que a gente ainda não sabe. A gente sabe que vários sistemas conseguem produzir anticorpo, produzem célula, tem uma resposta imune que parece interessante em modelos animais, mas a gente não sabe em humanos se anticorpo é melhor, se células são melhores, o que vai realmente proteger um indivíduo humano dessa infecção. Bom, para definir o antígeno, por sorte, os vírus não têm muitos antígenos disponíveis para a gente investigar, como o xistossoma tem. Então, essa parte é muito mais fácil.
essa proteína spike, a espícula da superfície do coronavírus, ela está lá para o sistema imunológico. E é ela que vai fazer a ligação nos receptores para invadir a célula. Então, produzir uma resposta imunológica a essa proteína parece que é muito interessante, e em modelos animais já se mostrou eficiente. Então, a gente vai começar a trabalhar com essa proteína spike. Na verdade, não somos só nós, o mundo todo está usando a spike, ou fragmentos dela, ou só o sítio de ligação, como o candidato vacinal e mais importante. Já foi demonstrado que você consegue induzir anticorpos neutralizantes para Skype. Então, e que isso protege em modelos animais. Então, isso é uma informação muito importante. Tem também nucleocapsídeo ou proteínas de membrana, que são outras que estão por aqui e que também têm sido investigado, mas a spike, de fato, é a mais conhecida e mais estudada. Bom, esse slide nem está atualizado, porque toda semana surge mais algum estudo. Mas só para vocês terem uma ideia, tem muitas estratégias de desenvolvimento de vacinas que estão sendo, tem mais de 200 só no site da WHO, mas essas estratégias são divididas em 4 ou 5 categorias. A primeira que foi investigada, até porque é mais fácil, é uma técnica mais consolidada, é de vírus inativado, ou é o vírus inteiro morto. Tem 7 em desenvolvimento e 3 ensaios clínicos de fase 1 e 2. Você tem vacinas atenuadas, mas essas são mais difíceis, porque você tem que comprovar muito bem a segurança. Tem várias vacinas baseadas em material genético. Quase 20 baseadas em RNA, e aí são essas que estão da Moderna, que estão já em fase 3. E a vacina de DNA, que usa o mesmo princípio, tanto o DNA quanto o você pega o material genético do vírus, só uma parte, injeta dentro da célula do indivíduo, a célula vai produzir essa proteína, e aí essa proteína produzida no indivíduo é que vai fazer a imunização. Aí se desenvolve uma resposta imunológica contra essa proteína, que é reconhecida como perigosa. Aí vocês têm vetores virais, não replicantes, replicantes, a vacina da Oxford agora com adenovírus, então tá bastante conhecida. E você tem uma série de vacinas baseadas em componentes do vírus, que a gente chama de subunidades. Aí você pode mostrar essa proteína de diferentes formas. Pode ser com partículas, pode ser com o vírus apresentando ou expressando essa proteína, outros tipos de vírus, e aí tem essas várias estratégias. Então, na verdade, as estratégias que usam pedaços do vírus são em maior número, mas eles não são as mais adiantadas hoje. Então, esse é o estado atual. A gente agora está produzindo as proteínas para conseguir, produzindo as proteínas em fusão com a molécula ligadora de biotina. Nós já temos as OMVs, biotiniladas, etc. Então, metade do caminho já foi. E aí a gente vai fazer esse acoplamento e avaliar a resposta imune para ver se a gente realmente consegue uma resposta imune tão boa quanto a gente gostaria.
Então, assim, existe uma grande expectativa com relação aos candidatos vacinais que estão em ensaios clínicos, e todos os estudos são muito promissores e a gente acha e espera que eles vão funcionar. No entanto, a falta do correlato de proteção aumenta a incerteza com esses estudos. A gente, de fato, não sabe se a gente quer mais anticorpo, mais células, citotóricos, o que vai ser importante para proteger em humanos. Tem bastante estudos em animais, e isso sempre é uma boa indicação para o que vai acontecer em humano, mas nem sempre se repete. Então, é por isso que a gente acha que é importante continuar investigando diferentes estratégias de apresentação de antígeno, porque às vezes um pouquinho mais, um pouquinho a menos, diferentes subtipos, sorotipos de anticorpos podem fazer uma grande diferença. Então, por isso que as pessoas falam, ai, tem 200, mas para que tanto? E por que você quer ser mais um? Na verdade, é porque a gente quer contribuir com a informação, porque isso pode ser importante no caso dessas vacinas, ou funcionarem parcialmente, ou nenhuma vacina tem todas as vantagens, então você pode ter uma primeira geração protetora e uma segunda geração que vai ser aprimorada. Tem muitas vacinas que funcionam assim. Então, a nossa proposta é justamente contribuir com informação para tudo isso, em algum momento, poder chegar mais rapidamente a uma vacina eficiente. E é isso que eu tenho para apresentar para vocês. É lógico que esse é um trabalho de mais de 20 anos, começando com xistossoma, agora virou para muita gente, colaboradores do exterior, do Brasil, muitos estudantes de doutorado, de mestrado, doutorado, pós-docs, e foi um grande trabalho que a gente espera vai resultar alguma coisa. Então, eu só tenho a agradecer toda a colaboração e todo o apoio das nossas instituições, a FAPESP, CNPq e onde a gente trabalha. Muito obrigada. Luciana, eu gostaria de agradecer muito pela sua palestra, muito obrigada, foi incrível. E em agradecimento, eu gostaria que todo mundo abrisse seus microfones e dessemos uma salva de palmas para a Luciana e pela palestra dela. Obrigada. Bom, então acho que a gente pode começar a nossa rodada de perguntas. Alguém tem uma pergunta por aí? Vamos ver. Oi, eu tenho. Oi, pode falar. Heloísa? Primeiro eu queria parabenizar, muito obrigada pela palestra, Luciana, mas eu queria perguntar uma coisa referente lá ao começo, e eu acho que é um pouquinho da minha ignorância em bioquímica. Em algum momento você mencionou que o RNA ele hibridiza, e eu não entendi muito bem o que isso quer dizer. Você poderia me explicar, por gentileza? Muito obrigada. Sim. Na verdade, foi acho que naquela técnica que a gente chama de WISH, que é o hybridization, que é assim, na verdade, você pega o organismo o patógeno e você incuba ele com um complemento do RNA que a gente acha que está expressando. Então, o que você tem? Você tem, por exemplo, o verme lá, aí ele está produzindo alguma proteína, por exemplo, a SMVAL6, e a gente sabe, então, que
do DNA, ele produziu o RNA. Então, a gente faz uma incubação com o RNA complementar daquela fita. E ele vai grudar lá e ele tem uma ligação com uma coisa colorida, que é aquele roxinho. E aí a gente vai poder saber aonde no verme aquele RNA está sendo produzido. E aí, não sei se você lembra, na figura tinha o verme, a SM-Val6, ela fica lá nas sugadoras do parasita, né? Então, isso é uma forma de você verificar a localização da proteína. Foi claro? Respondi? Acho Foi que essa a sim, eu consegui pergunta? ter uma ideia geral do que eu estava em dúvida. Muito obrigada. Na Tudo verdade, certo mesmo? é assim, é muita informação, né? Cada uma dessas técnicas tem uma série de coisas, eu apresentei muito rapidamente mesmo, então a sua pergunta é justificável. Gente, mas alguém tem alguma pergunta? Gostaria de se. Vamos conferir se temos perguntas pela outra plataforma. Caso alguém tenha alguma pergunta para fazer, pode se sentir à vontade. Vocês entenderam a parte de química da conjugação? Deu para entender? Sim. Bom, então acho que é isso. Pessoal, deixa eu encerrar aqui. Muito obrigada pela participação de todos. Luciana, muito obrigada pela sua palestra incrível. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui. A gente estava muito ansioso pela sua palestra. E eu gostaria também de lembrá-los que está rolando o nosso concurso de fotos e também o vídeo de pesquisa dos professores da UFABC lá no nosso site. Deem uma conferida lá. Então é isso, gente. Muito obrigada e fiquem com as nossas próximas palestras. Tchau!